Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula, né, sobre alguns conceitos básicos de Python. Esta aula já foi dada, né, presencialmente, agora vamos dar aquele reforço através dessa aula, né, para recordar o que se fez ali. De lembrar que neste momento eu estou a utilizar o Jupyter Notebook, mas podemos utilizar qualquer editor de código, né, que nos permita codificar em Python. Pode ser o mesmo IDE do Python, pode ser o Visual Code ou mesmo o PyCharm, qualquer um deles é viável. Neste momento a gente vai pegar 3 temas essenciais. O primeiro são estrutura de condição, vamos ver um bocadinho sobre listas, vamos falar também sobre as estruturas de repetição, principalmente o while e o ciclo for, depois um bocadinho de função em Python. Então vamos lá à nossa aula, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Vamos começar por declarar esta variável aqui. Temos aqui esta variável, vou lhe dar o nome de Agnaldo. Agnaldo, perfeito. Vamos começar por criar a estrutura de condição if. Aqui está if, né? Nome, que é a variável que a gente definiu por ali. Esse nome é igual a Agnaldo. Vamos lá comprovar, né, com essa estrutura de condição, se o que a gente colocou, atribuiu dentro desta variável, não, isso é igual a Agnaldo. Vamos definir nosso print. Okay. Se estiver dentro, então ele vai nos confirmar. Vai dizer sim, okay. Sim, é o Agnaldo. Sim, é o Agnaldo. Pronto. Sim, é o Agnaldo. Vamos lá ver. Comprovando, eu estou a dar aqui Ctrl Enter, né? Perfeito. Vamos ver que realmente coincide e a nossa estrutura de condição está funcionando bem, porque o que a gente atribuiu dentro da variável Agnaldo, né, é igual, né, ao que a gente está a passar por aqui. Temos aqui o operador lógico, né, em Python. O operador lógico igual são duas igualdades. Isso a gente colocou desse jeito aqui. Perfeito. Aqui significa que isto aqui, essa parte aqui, só vai aparecer o código, né, só vai ser visualizada se realmente esta parte aqui da estrutura de condição, né, se cumprir. Se o que estiver dentro da variável for igual ao que estiver por ali. Então a gente está a fazer uma certa comparação. E eu vou colocar alguma coisa por aqui, né? Vou colocar print, né? Estou fora da condição. Estou fora da condição. Perfeito. Significa que esta parte aqui está fora da condição. Vamos lá comprovar. Aqui está. Suponhamos que eu coloque alguma coisa diferente por aqui. Você ouviu? Logicamente, este aqui não vai aparecer porque esta parte da condição não se cumpre. Aparece quando se cumpre. Mas este aqui aparece porque ele está fora da condição. Logicamente, nada o impede de aparecer. Neste caso aqui, já aparece, né? Temos por aqui. Então, essa é uma estrutura de condição básica, um exemplo básico. Vamos continuar a dar alguns exemplos por aqui. Agora vamos falar um bocadinho sobre operadores lógicos. Vou colocar aqui operadores lógicos, né? Operadores lógicos. Vou falar um bocadinho sobre os operadores lógicos. Eu vou começar por definir algumas variáveis aqui. Vou colocar variável 1, né? Variável 1, vou colocar Agnaldo. Vou colocar aqui a variável 2, vamos ver. Variável 2, vou colocar aqui 45. Variável
A variável 3, vou colocar aqui true. Okay. True. Como a gente sabe, né, em Python, quando a gente vai fazer a declaração de variáveis, a gente não precisa colocar o tipo de dado, estamos, né? Basta simplesmente atribuirmos um valor, automaticamente ele já detecta que tipo de dado, né? Esta variável terá que armazenar. Nesse momento, por exemplo, aqui já saberá que esta variável tem que armazenar um valor booleano. Deixa-me tirar isso aqui. Por exemplo, aqui nesse caso, né, está a definir os dois como string. Né? String, mas se eu retirar aqui, né, as aspas, e as vírgulas altas, então automaticamente está a ser definido nessa variável que tem que receber valores inteiros, valor inteiro. E... Perfeito. Então, ela está a receber valores inteiros. E vou colocar também aqui uma lista. Uma lista, né? A gente já mais para frente falaremos mais sobre listas, né? Vou colocar aqui algumas listas de alguns nomes. Temos Agnaldo. Vamos lá ver o que mais a gente vai definir por aqui. Silvio. Vamos definir o Silvio. Outro nome que eu vou colocar por aqui, Amélia. Né? Amélia, são alguns nomes. Vamos lá ver, deixa-me aqui. Jonas. Perfeito. Temos aqui variável 1, Agnaldo, né? Variável 2, que temos aqui, colocamos aqui o número, 45. A variável 3, um valor booleano. E uma lista. Perfeito. Primeira coisa. O if, quando a gente define, né? If, né? Eu vou colocar aqui variável, né? Que é a variável 1, também, né? Supostamente, aqui ele já tem que me retornar um valor verdadeiro, okay? Um true. Por mais que a gente não estiver a comparar com alguma coisa, mas ele já tem que nos retornar um valor inteiro. Estamos, perdão, um valor booleano true. Estamos, né? Já tem que nos retornar verdadeiro. Perfeito. Significa que nesta condição, estamos aqui, se eu colocar, por exemplo, print, né? Estou a dizer diferente de zero, diferente de zero, ok? Perfeito. Diferente de zero significa que aqui automaticamente já está a nos retornar, ok? Um valor verdadeiro. Vamos lá ver, por aí. Significa que tem alguma coisa dentro desta variável, logicamente. Mas se eu retirar, né? Se eu retirar, como nós vemos aqui, né, não nos aparece nada, porque está vazio, significa que é falso. Estamos, né? Basta ter alguma coisa, significa que ele já vai detectar e vai nos retornar como verdadeiro. Mas se não tiver nada, vai nos retornar falso. Mas se tiver alguma coisa, que é o caso do que eu vou inserir agora, então automaticamente já vai nos dizer que a variável tem alguma coisa e é diferente de zero. Se eu tirar e ficar vazio, automaticamente não virá nada, ok? Não virá nada. Outra também que a gente pode utilizar, por exemplo, o if. Podemos utilizar o operador lógico mesmo diferente. Estamos, né? Vamos dizer assim, variável 1 diferente, né? Se for diferente de Agnaldo, né? Agnaldo. E ele vai nos perguntar por aqui, opa, os pontos, ok? Lá, vamos lá ver, sim, vamos dizer sim. Sim, sim, é diferente. Pronto, é diferente. Vamos lá ver. Se a variável 1 for diferente de Agnaldo, automaticamente é a mensagem que vai nos dar. Logicamente não aparece nada porque eles são iguais. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, Silvio,
né? Se eu colocar Silvio por aqui, automaticamente aqui vai nos aparecer que e sim é diferente. Estamos, né? Então a gente podia utilizar também o operador lógico diferente, para dizer que o que está na variável 1 é diferente do que a gente colocou por aqui, do que a gente está a comparar. Então é completamente diferente, ok? Vamos ver outros exemplos por aqui, né? Vamos ver outros exemplos por aqui. Vamos supor, vamos ver com a variável com a variável 2, né? E deixa eu pegar aqui a variável 2. Vamos lá pegar a variável 2. Vamos lá, if, né? Se a variável 2, né, for maior ou igual que 33. Né? Vamos lá ver. Então ele vai nos perguntar alguma coisa. E vamos lá ver. Se for maior ou igual, né, que 33, então vai nos dizer que sim. Sim, né? Vamos dizer sim é maior ou igual. Perfeito. Vamos ver que a gente colocou aqui 45, né? Então vamos ver o resultado por aqui. Perfeito. Sim é maior ou igual que 45. Então a gente está a utilizar o operador relacional, né? Operador lógico maior ou igual. Não haveria problema nenhum. Outra coisa que também a gente podia provar, né? É a existência de uma variável. Vamos lá ver, vamos utilizar um in. Vou colocar por aqui, né? Se existe. Perfeito, existe. Vamos utilizar um in. Vou dizer assim, if a, né? Se esse caractere, né? A, vou colocá-lo por aqui, a in, não é isso, se encontra dentro da variável 1. Né? Da variável 1. A variável 1 está aqui, Agnaldo. Deixa eu colocá-lo aqui, Agnaldo, né? Aí, Agnaldo, perfeito. Da variável 1, Agnaldo. Ok. Se esta variável, se este caractere está dentro, não é isso, se encontra dentro da variável 1. Vamos lá ver. Print, ok. E vou colocar a mensagem, né? Vai ser sim, se encontra, né? Sim, se em, vamos lá ver, sim, se encontra, perfeito. Se o A, né, esse caracterezinho está dentro desta variável, dentre esses elementos por aqui, então automaticamente ele vai buscar. E vai nos retornar que sim, se encontra. Vamos supor que eu mude a variável, né? A variável já não será Agnaldo, será Silvio, que não tem uma frequência de A, né? Não tem nenhuma frequência de A. Vamos lá ver. E automaticamente não aparece nada, ok? Não aparece nada porque realmente Silvio não tem nenhuma frequência de A. Então vou mudar por aqui, vamos ver, vou mudar por aqui. Então automaticamente ele vai nos dizer que sim, se encontra, está dentro da lista. Ok, agora se for diferente, ok? Logicamente eu posso colocar, né? Vamos lá ver, deixa eu por aqui. Se for diferente, eu também posso colocar, né? Coloco desse jeito, diferente, né? Diferente. E eu, nesse caso, vou colocar, por exemplo, B. Eu sei que o B não está dentro da variável 1, né? Que é a Agnaldo. Automaticamente não vai aparecer, né? Vamos lá ver. Ok. Qual é a variável 1? Ok, perfeito, né? Se encontra dentro desta variável, estamos, né? Vamos lá guardar, sim, que não foi guardado por aqui. Vamos lá ver. Ah, ok, esse aqui é diferente, significa que não se encontra, ok? Então aqui tinha que ser não se encontra, né? Porque é diferente. Vamos lá ver. Não se encontra. Ok, perfeito. Agora sim. Então diz, né? O B não se encontra, é diferente da variável 1. Mas se eu mudar na variável 1, em vez de Agnaldo, eu acrescentar aqui um Bzinho, né? Se eu colocar um B por aqui, então automaticamente aqui não vai nos aparecer, né? Deixa eu lá guardar, não guardei. Ah, não. Coloquei no sítio errado.
seria por aqui, a variável 1. Onde é que estamos aqui? Aqui. Vou colocar um Bzinho por aqui. Ok, perfeito. Então, automaticamente ele tinha que me dizer aqui. Ok. Deixa-me lá ver. Guardou. Perfeito. Aí. Exatamente. Então, tinha que não aparecer, como a gente vê por ali. Perfeito. Ok. Vamos continuando. Ok. Outro exemplo, talvez por aqui que a gente tem, né? Que a gente pode provar. Né? Deixa-me voltar aqui com... não. Perfeito. Outro exemplo que a gente podia ver também aqui é na lista, né? Eu vou colocar aqui, tá? Se um elemento se encontra, okay? Encontra dentro da lista, da nossa lista. Perfeito. Então vamos lá comprovar. Né? Eu vou colocar assim, if, né? If Silvio, né? If Silvio, né? Está dentro, né? Em lista, está dentro da lista. Perfeito. Vamos lá comprovar se ele está dentro da lista. Onde é que está a nossa lista? Está por aqui, perfeito, tá? E a gente tem Silvio aqui. Deixa eu colocá-lo aqui, sim. A gente tem Silvio. Então ele vai comprovar se realmente este elemento está dentro da lista. Se estiver, então vai nos mandar esta mensagem aqui. Diz que está dentro da lista. Vamos lá ver. Está dentro da lista. Perfeito. Está dentro da lista. Vamos lá ver? Sim. E ele nos confirma que realmente está dentro da lista. Perfeito. Outro exemplo, talvez, que a gente podia ver, né? Isso é com a variável 3, né? Para ver se o valor que está lá, vamos lá ver por aqui. Aqui temos a variável 3, né? Que é uma variável booleana. E nela está o valor verdadeiro, né? True. Perfeito. Vamos lá ver. Se variável 1, ok? Is true. Okay? Então ele vai nos dizer, vai nos perguntar que print, e a gente colocar que sim, é verdadeiro. Sim, é verdadeiro. Ok? E aqui nos retorna que realmente a variável 3, né, consta do valor booleano verdadeiro. Ok, perfeito. Aqui vimos a estrutura de condição, não é isso? E utilizamos o operador if. Agora vamos acrescentar um novo elemento, o else, né? Se por se acaso estamos, né? Esta condição não se cumpre. Nesse caso eu vou colocar aqui if, né? Variável 1 for igual, né? a Aguinaldo. Perfeito? Então ele vai nos retornar aqui. Vai nos dar um print aqui. Vai nos retornar sim, é igual, né? Sim, é igual. É igual. Então, a gente pode definir um else, né? Else. Quer dizer, no caso de não se cumprir, estamos, né? Se não se cumprir, então ele vai lhes mandar uma mensagem dizendo que não é igual, ok? Vamos lá ver. Não é igual, perfeito. Não é igual. Vamos lá provar. Perfeito. Então, diz que não é igual, porque o que a gente tem dentro da variável 1? Okay? Deixa eu copiar aqui a variável 1. Estamos, né? Deixa eu pegar ela por aqui. Perfeito. Variável 1. Ok, aqui eu escrevi mal. Aqui é Aguinaldo, ok? Aguinaldo, perfeito. Houve um errozinho por aqui. Perfeito, vamos lá ver. Perfeito, diz que sim é igual. Estamos, né? É igual a variável 1. Se a gente alterar por aqui, automaticamente ele vai cair por aqui no else. Ele diz que não é igual. Então, se não se cumpre por aqui, automaticamente vai se cumprir por aqui.
Assim a gente estaria a definir, né? Estaríamos a definir, acrescentando, né, um elemento que é o else, por se acaso. Agora, se tivermos mais de opções, mais de uma opção, nesse caso vamos acrescentar o elif, ok? Significa que pode que tenha essa, não se cumpre essa, pode se cumprir a outra, sucessivamente, no final, se nenhuma delas se cumpre, então a gente teria esse por aqui. Eu vou copiar esse por aqui e vou colocá-lo aqui. Então vou acrescentar um novo elemento, estamos, né? Vamos acrescentar um novo elemento que é o if, ok? E vou colocar aqui. Eu vou deixar um espaçozinho por aqui, ok? Vou colocar assim, variável 1, né? Se for igual, né? A Agnaldo. Perfeito. Aqui vou colocar Silvio na variável 1. Opa. Então vou colocar Silvio por aqui. Perfeito. Sabemos o conteúdo da variável 1. Nesse caso seria Agnaldo. Ok? Enquanto vou colocar aqui então um print. Então um print por aqui. Vamos dizer que sim é este. Ok? É este aqui. Perfeito. Então, supostamente não tem que cumprir por aqui. Então tem que cair nesta por aqui. Estamos, né? Vamos lá ver. Perfeito. Sim, este foi por aqui, porque este aqui é que corresponde à variável 1, não é isso que é Agnaldo. Então temos mais ou menos aqui as 3 opções. Não se cumpriu esse, mas chega a se cumprir. Se não se cumprisse esse, automaticamente poderia cair aqui, se por se acaso essas duas não se cumprissem. Então temos aqui a estrutura completa. Perfeito. Neste momento vamos falar sobre listas, ok? Listas em Python. Vamos falar um bocadinho sobre listas em Python, ok? Vou mudar por aqui. Vamos entrar no tema das listas, ok? Já vimos um bocadinho por aí em frente. E, ok, vamos definir uma lista, ok? Vamos aqui a definir uma lista de compras, perfeito. Lista de compras, né? Igual, ok? Vou colocar alguns elementos por aqui. Primeiro vai ser banana, ok? Banana, vou colocar maçã, ok? A maçã. Vou colocar a maçã por aqui. E o outro elemento que eu vou colocar por aqui, né, vai ser a manga. Perfeito. A manga. Temos aqui a nossa lista, né, isso com os seus devidos elementos. Ok, então temos aqui o nosso conjunto de elementos. Vamos a ver. Printar aqui, vamos lá ver. Lista de compras, né, nesse caso. Vamos pegar. Listas de compras. Perfeito. Vamos ver se aparece então a nossa lista. Ok. Temos um problemazinho por aqui. Ok, sim, verdade. Me faltou aqui o L. Okay. Perfeito. Aqui estamos então os nossos elementos, tudo quanto consta, né, na lista de compra. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, é poder, se por se acaso a gente quer aceder à nossa lista de compra através de posições, né, vamos supor, né, que eu queira ir vendo as posições, né. Então isso é possível, estamos, né. Vou colocar aqui, né, a nossa lista, o L por aqui, a lista de compras, né? Aqui os parênteses retos. Perfeito. Aqui eu posso ir acedendo por posições. Por exemplo, a nossa lista nós sabemos que é definida, começa a partir do índice 0, nesse caso seria 0, 1 e 2. Se eu colocar, por exemplo, aqui o 0, automaticamente tem que me aparecer a banana, porque este é o primeiro elemento da lista, não é isso? E por posições começa a conter a partir do 0. Se eu colocar, por exemplo, 1 aqui, automaticamente vai aparecer a maçã, e se eu colocar o 2, automaticamente vai aparecer a manga. Agora, também é possível aparecer através, não é isso, de ordem decrescente, quer dizer, deste lado daqui para cá. Se eu colocar menos 1, então seria menos 1, menos 2 e menos 3. Menos 1, menos 2 e menos 3. Significa que eu colocando menos 1 por aqui, então ele vai nos aparecer o último, né? Esse último elemento da lista, que é a manga. Aqui, se eu colocar menos 2, automaticamente vai aparecer
o segundo elemento, e se eu colocar menos 3, automaticamente vai nos aparecer este elemento. Assim a gente facilmente consegue aceder, né, por posições cada um dos elementos, né, da nossa lista. Perfeito. Agora, vamos supor que a gente queira ir acrescentando novos elementos à nossa lista. Okay? A gente pode usar, né, usar um método, ok? Um método que temos por aqui. Este método, por exemplo, vai ser append, ok? Append. Né? Esse método nisso coloca o elemento novo no final da lista. No final da nossa lista. Vamos dar um exemplozinho por aqui, né? No final da lista. Perfeito. Então vamos lá ver. Vamos lá utilizar o nosso método, né? Eu vou acrescentar, por exemplo, lista de compras, ponto, né? E vamos utilizar o nosso método, ok? Vamos utilizar o nosso método, ok? E vamos acrescentar então no final da lista. Nesse caso, vamos utilizar aqui laranja. Laranja, perfeito. Esse é o elemento que a gente vai inserir no final da lista. E vamos aqui já visualizar a nossa lista. Perfeito. Vamos lá visualizar a nossa lista. Então aqui temos, vamos lá ver. E aqui temos, né? Banana, maçã, manga, que são os elementos inseridos no momento da criação da lista. E o elemento novo que a gente inseriu, neste caso, a nossa laranja, né? A laranja, né? Que a gente utilizou o método append, né? Que é para inseri-lo no final da lista. Agora, suponhamos que eu não queira inserir, né? Vou inserir um elemento novo, ok? Vamos, né? Suponhamos que eu vou inserir um elemento novo, mas por posição. É possível também a gente ir inserindo por posição, ok? Nesse caso, a gente utilizaria o método insert, que seria esse por aqui, insert. Vamos lá ver. Temos aqui a nossa lista de compras, né? E eu vou inserir por posição, lista, ponto, né? Insert. Nesse caso aqui eu vou inserir, o que eu vou inserir? Vou inserir na posição, né? Vou inserir na posição 1, ok? E qual é o elemento novo que eu vou inserir na minha lista? Vamos supor que eu vou inserir, por exemplo, beterraba. Vou inserir aqui beterraba, perfeito. Eu vou inserir a beterraba, né? Automaticamente vamos já também visualizar a nossa lista. Ok? Vamos lá visualizar a nossa lista. Perfeito. Então, eu estou inserindo na posição 1. Lembrando que aqui tem a posição 0. Supostamente ele tem que aparecer mais ou menos por aqui. Perfeito. Então, temos aqui. A gente conseguiu inserir, né, a beterraba aqui na posição 0, 1, né, isso em diante, através desse método insert, né, que nos ajuda aqui a manejar, né, a nossa lista. Perfeito. Agora, vamos supor, né, vamos supor que eu queira, pronto, eliminar uma posição. Estamos, né? Vamos supor que eu quero eliminar uma posição. Eu quero eliminar um elemento por posição. Vou colocar aqui, eliminar, né? Por posição. Eu vou eliminar aqui por posição, né? Vou eliminar por posição. E, né? Eu posso utilizar del, né? Elemento del, né? Delete. E eu coloco aqui a minha lista. Coloco a minha lista, perfeito. E aqui, vamos lá ver. Eu vou inserir a posição. Nesse caso eu quero eliminar, né, a beterraba. Né? Então eu vou, deixa-me colocá-lo por aqui. Oh, esqueci aqui. Vamos lá pintar a nossa lista. Ok. Vamos lá pintar a nossa lista. Ok, supostamente já eliminou essa posição. Vou pintá-la por aqui embaixo. Já executou, né? Perfeito. Ok? Então, automaticamente eliminou a beterraba, né? Foi eliminada, que né? Nesse caso estava na posição 1. Vamos supor que eu queira
remover, nesse caso não por posição, mas um elemento que eu vá introduzindo por aí, né? Eu consiga introduzir, né? E eu vou utilizar, por exemplo, remover, né? Vou utilizar este método mesmo, remove, um elemento que eu posso entrar, né? Escrevê-lo por aqui. Então, o que eu faço? Né? Deixa eu voltar por aqui. Então, eu pego a minha lista de compra, vou copiar por aqui. Né? Lista de compra, ponto, remove. Então, nesse caso, eu posso, logicamente, remover ou inserir o nome. Nesse caso, eu vou remover a laranja. Okay? E depois vamos printar a nossa lista. Perfeito. Vamos printar a nossa lista. Então, automaticamente, ele nos tirou o elemento que a gente colocou que devia ser eliminado, que nesse caso é a beterraba. Perfeito. É a beterraba, ok? E ela foi eliminada, né, com sucesso. Perfeito. Então, neste caso, né, são algumas operações, né, que a gente pode ir fazendo com listas. Vamos supor que eu vá criar nesse momento uma lista iterativa. Vamos criar uma lista iterativa no qual os elementos pode ser introduzido, né? Pode ser introduzido através o usuário vai introduzindo, né? Vou colocar aqui tarefas, ok? Aqui vai ser a nossa lista, ok? Lista de tarefas. Okay? Uma lista um bocadinho interativa. Perfeito. Oba. Eu vou criar aqui tarefas, né? Tarefas que vai ser a nossa lista, perfeito? Vou criar por aqui, que ela está vazia, né? A ideia é ir acrescentando os elementos para essa lista. Eu vou criar aqui uma variável, a variável vai ser tarefa, né? Então, ela é que vai receber, estará na nossa entrada, né? Vai receber o que for colocado por aqui. Então, eu vou colocar input e vou colocar, né? Insira, okay? Insira uma nova, né? Tarefa. Perfeito. Aí ele vai inserir uma nova tarefa e posteriormente, né? Posteriormente, eu vou colocar, né? Eu vou colocar este elemento novo que está armazenado, né? Aqui, eu vou colocar aqui dentro da tarefa, ok? Através do método append. Vamos lá ver? Ok, automaticamente ele vai nos dar aqui, vou colocar estudar Python. Estudar Python, ok? E eu vou inserir. Então vamos lá printar a nossa lista tarefas, ok? Tarefas, ver se o elemento sim entrou por aí. Ok? Então temos aqui um elemento, né, que foi esse que a gente inseriu por aqui. Perfeito. Então, essas são algumas operações, né, que a gente pode ir fazendo de maneira muito resumida, né, com listas, né? Mais ou menos a gente consegue se virar e ir manejando algumas listas. Neste momento vamos falar um bocadinho sobre o ciclo. Ciclo, estrutura de repetição, vamos falar sobre o while e o for, ok? While e o for, perfeito. Ciclo while, o ciclo for. Vamos manejá-lo um bocadinho. Perfeito. O ciclo while. O ciclo while, né? Ele é um dos mais fáceis, né, de interação. Okay? Então, ele é bem parecido, né? Aqui em Python ele é bem parecido com a linguagem C. A linguagem C, a linguagem Java, né? O C Sharp. São bem parecidos, né? Aqui a regra é enquanto a condição se cumprir, não é isso? O ciclo continuará, não é isso? Iterando, não é isso? Continuará havendo interações, ok? Nesse caso, vamos lá ver. E, enquanto I for menor ou igual que 10, automaticamente, ok? Perfeito. Ele continuará, não é isso? Imprimindo os números, não é isso? Nesse caso, ele vai começar a partir do 1, né? Eu vou colocar aqui a partir do 0, né? Eu começo por aqui do 0. Então, automaticamente, ele vai acrescentando. Ok, agora,
Se eu deixar por aqui, né, possivelmente pode criar aí um loop infinito. Por quê? Porque ele continuará no zero, o zero continuará menor que 10, né? Então teremos aqui um loop infinito. Então temos que colocar alguma coisa que realmente pode fazer com que esta condição em algum momento chegue a se cumprir. Então eu vou colocar, e o i vai receber isso mais 1. Significa que por cada iteração que passa, então lhe é acrescentando o elemento e assim não teremos um loop infinito. Vamos lá provar? Então temos por aqui, significa que ele começou, né? Do 0 ao 9. Por que o 10 não se cumpre? Porque ele está fora do intervalo, né? Logicamente, se eu colocar aqui a igualdade, estamos, né? O 10 vai entrar, porque neste caso ele estaria dentro do intervalo, e vai, né? Desde o 0 até desde o 0 até ao 9. Perfeito. Vamos ver mais algum exemplo, né? Nesse caso, vamos tentar manejar. Vamos tentar manejar o ciclo while, né? O ciclo. Outro exemplo, né? Do ciclo while com lista, né? Listas. Com lista. E vamos pegar o exemplo anterior que a gente viu com lista de tarefas. Lembram que aqui na lista de tarefa, né? Este exemplo aqui ele nos permitia ir inserindo, né? Um elemento, né? Nos permitia entrar, né? Um elemento dentro da lista. Então, vamos supor que eu queira ir acrescentando novos elementos. Aqui a gente só teve a oportunidade de acrescentar um elemento e fechou. Mas se eu quiser ir acrescentando elementos, eu poderia utilizar um ciclo while, né? E a gente colocaria uma condiçãozinha, né? Que quando eu já não quisesse inserir um novo elemento na lista, então ele pudesse parar. Então, como é que seria isso? Então, nesse caso, seria while, e eu vou dar um espaçozinho por aqui, while tarefas, lembra-se, né? Aqui vou colocar a nossa variável por aqui, vou definir essa variável, tarefa, né? Que já foi definida lá para frente, né? Enquanto que tarefa for diferente, não é isso? De vazio, né? Nesse caso, né? For diferente de vazio, né? Significa que ele vai continuar a processar, enquanto esta condição se cumprir. Enquanto for diferente, né, de vazio, então ele continuará iterando. Então o que é que ele vai receber? Né? Ele vai receber isto por aqui, esta linha de comando, esse comandozinho que nos permite inserir uma nova tarefa, significa que é inserida uma nova tarefa, automaticamente é armazenada dentro desta variável, ok? E posteriormente a gente coloca dentro, ok? Da lista, nesse caso a nossa lista aqui, como vemos aqui, tarefas, né? Então utilizamos o método append para ir colocando. Perfeito. E no finalzinho por aqui, né? No finalzinho, a gente vai inserir, né? Vai printar a nossa lista. Vamos aqui. Vamos lá printar a nossa lista. Então seria tarefas. Perfeito. Aí está. Vamos lá provar? Perfeito. Oba, tivemos um errozinho por aqui. Vamos lá ver. O que aconteceu por aqui? O que aconteceu por aqui? Né? Vamos lá ver. Oba, sim. Ok. Já nos dimos conta que a estrutura aqui ficou. Ainda não tá perfeito. Vamos lá ver. Oba, aí está. Vamos lá ver. Ok, né? Vamos lá ver. Perfeito. Tá. Então, vamos inserir uma nova tarefa. Lembrando que dentro da tarefa já tem um elemento que era estudar Python. Eu vou inserir, não é isso? Agora, instalar, vou colocar uma nova tarefa. Instalar o PyCharm. Ok? Instalar o PyCharm. Okay? Então, enquanto for diferente de vazio, ele vai continuar a me pedir, né, nova tarefa. Né? Instalar PyCharm. E vou colocar de novo aqui, instalar o Visual, né? Visual Code, ok? Instalar Visual Code, instalar bibliotecas, instalar as bibliotecas, né? Vou colocar assim por aí. Então, enquanto não vier um elemento vazio, ele vai continuar a pedir. Neste caso, por exemplo, eu vou deixar de inserir, né? E vou enviar um elemento vazio, né? Para ver se a nossa condição aqui chega a se cumprir. E automaticamente ele para, né? E através desse printer, então, ele nos
nos mostra, não é isso, as tarefas inseridas. Isso a gente utilizou, né, o ciclo while para manejar uma lista. Perfeito. Agora, vamos continuando, né? Vamos aqui agora com o ciclo, ciclo for, né? Um dos mais fáceis, né? Eu vou definir aqui uma lista nova. Vou colocar list, ok? Igual, né? Coloco por aqui. Perfeito, né? Então temos por aqui, vou colocar os elementos da minha lista. Uma pendrive, ok? Uma pendrive, vou colocar outro elemento por aqui que é a ficha RJ45. Vou colocar aqui outra lista, né? Outro elemento da lista que é o HD. Perfeito. Com o ciclo for, né? Bem simples, né? Eu vou colocar aqui os elementos, né? Temos aqui os elementos. Tenho aqui os elementos, então, e a nossa lista. Significa que todos os elementos que a gente tem dentro da nossa lista automaticamente serão passados para esta variável elemento, um, por posições, né? E na sua sequência serão que poderemos imprimi-los por aqui. E aí está. Significa aqui, né? Ele vai girando por cada posição, vai passando por aqui, automaticamente ele vai imprimindo. Então temos aqui os elementos da nossa lista, né? A pendrive, a ficha RJ45, estamos, né? E um HD. Perfeito. Outra coisa também que a gente pode fazer, eu vou definir, por exemplo, aqui palavra, né? Uma palavra, eu vou colocar aqui Aguinaldo, né? Supostamente, né? Aqui temos uma cadeia de caracteres, estamos, né? Que pode ser uma lista, né? Uma lista de caracteres. Também podemos interar, né? Através do ciclo for. Eu vou colocar aqui, por exemplo, letras, né? Letras in palavra, né? Que é aqui a nossa lista de caracteres. Palavra, ok? Nesse caso, palavra, dois pontos por aqui. Então, vamos pintando. Significa que ele vai nos trazendo, ok? Por posições. Nesse caso, seria cada um dos caracteres, ele devia ir imprimindo cada um dentro dos caracteres que constam por aqui. Perfeito, né? Aqui temos, vamos lá ver. Perfeito, então temos aqui. Então, ele me trouxe por cada uma das posições, né? Por cada uma das posições, ele foi me trazendo os caracteres, cada uma das letras. Outro exemplo que a gente podia dar também aqui com o ciclo for, né? Com o ciclo for é um rango, ok? Vamos definir aqui um rango, né? Por exemplo, eu tenho aqui o for, vamos lá ver. Tenho aqui o for, eu vou colocar aqui o index e in, ok? Range, que vai ser o nosso rango. Significa que vai nos trazer, não é isso, de 0 a 10 elementos, né? Nesse caso seria de 0 a 9. De 0 a 9, né? Vou colocar aqui um print. Opa, deixa eu botar alguma coisa aqui, 2 pontos, né? Vou colocar aqui o print. Então, coloco aqui o nosso index, ok? Então, automaticamente, ele nos trouxe esse rango de 0 a 9, são os 10 elementos que a gente pediu. Outra coisa também, né, que a gente pode colocar por aqui, né, é um intervalo. Vamos supor que agora aqui a gente definiu o rango, né? A gente definiu um rango, né? Vou colocar rango por intervalo. Intervalo, né? Intervalo, vamos supor que eu queira imprimir, né? Quero colocar por ali que vá, né? De a 20, né? De 5 a 20, né? Automaticamente eles conseguiriam nos trazer os elementos os elementos, né? De 5 a 20, porque é o intervalo que eu defini. Vamos supor agora, né? Que eu queira outra coisa que a gente podia colocar por aqui, né? Ele vai começar, por exemplo, do 6. Vamos aqui é onde vai começar, aqui vai até 20 e vai nos soltando posição por posição. Significa que viria o 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e por aí em frente. Então, automaticamente teríamos esses elementos que a gente tem por aqui. 6, 8, 10, porque vai dando um espaço, né? Vai imprimindo um espaço de 2 em 2, ok? Vai dando esse intervalozinho de 2 em 2. Perfeito. Outra coisa também que a gente podia fazer, né?
que a gente podia fazer é... Outras coisas que a gente também podia ir fazendo, né? É saber o tamanho da nossa lista, né? Vamos lá ver. Tamanho da nossa lista. Lista, né? Ok, vamos lá printar a nossa lista. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, né? Eu vou colocar, eu vou dizer essa lista, né? Tem, né? Tem tamanho, né? Vou colocar aqui o tamanho, né, da nossa lista. Então vou abrir aqui as chavetas, né? E coloco len e entre parênteses coloco list. Esse list é o que a gente definiu mais acima por aqui, né? Está por aqui, pendrive, RJ45, ok? Então esse seria o tamanho da nossa lista, né? Ou os elementos que constam da nossa lista, ok? Então a gente podia printar por aqui, tamanho 3, ok? Então aqui tem esse é o tamanho, né, da nossa lista. Espaçozinho por aqui, ok? Então a gente também poderia saber, né, o tamanho da nossa lista. Perfeito. Então, aqui mais ou menos foram alguns exemplos, né, que a gente poderia ter dado sobre o ciclo for, né, bem básicos, né. Agora a gente podia falar um bocadinho sobre funções, né. Vamos dar um exemplozinho de funções, ok? Uma função, né, função, né, em Python, exemplozinho que nós temos por aqui. Função em Python, ok? Função em Python. Ok, perfeito. Vamos lá ver, né? Def, ok? Vamos, uma função, né, para calcular a área do quadrado. Estamos, né? Eu vou colocar aqui. Calcular, né, a área quadrado, ok? Calcular a área do quadrado. Então, eu vou lhe passar por parâmetro os lados. Né? Parâmetro, os lados. Então, área, né, que é a variável que vai armazenando, vai ser igual a lado vezes lado. Perfeito. Então, o que, é que ele vai nos retornar? Return, ok? Return a área. Perfeito. Então, esse seria o nosso método. Então, vamos chamar o nosso método por aqui. Vamos tentar usar esse método mesmo, né? Por aqui eu vou chamar assim, área, né? Quadrado. Área do quadrado vai ser igual, né? Eu vou chamar essa função que nós temos por aqui. Okay? E vou lhe passar por parâmetro, né? Vou lhe passar por parâmetro o elemento, né? Nesse caso, o elemento, né? E aqui eu vou printar, né? Para ver se ele nos traz o resultado. Aqui é a área do quadrado que nós temos por aqui, vale? E aí temos, né? Vamos lá ver, vamos lá provar. Temos aqui um problemazinho. Diz-nos que este aqui não está definido. Ok, perfeito. Então temos aqui 25, né? Que é a multiplicação e seria a nossa área do quadrado. Assim de simples, né? Se pode utilizar uma função em Python. Espero que, né, esta aula tenha sido de bom proveito, né, que tenha alguns elementos básicos, né, para a gente saber um bocadinho a manejar a estrutura de condição, listas, ok? E ciclos, né? O ciclo, a estrutura de repetição, ciclo while, ciclo for, e aprender um bocadinho sobre a função, né? Como definir uma função em Python. Então, este mesmo material estará disponível, vamos disponibilizá-lo por ali. Então, espero que, né, possam aí praticar, né, e avançando um bocadinho mais naquilo que é a linguagem de programação Python. Então, estamos juntos e boa codificação por aí.